Cadê o livro que estava aqui? Coloca o roteiro aqui por cima. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Rosinha. A gente vai só aguardar o Dória chegar. Boa tarde. Vamos entrando. Nosso Cadória já está aqui. Vamos adicioná-lo. A emoção nesse momento. Vamos só aguardar ele atender. Tudo bom? Eita! Tudo bom, Dória? Tudo. Ainda não tô acreditando. Tô me beliscando aqui. Tudo bem com você nesse momento? Tudo bem, Que bom. tudo em ordem. Eu Bom, espero que essa internet colabore, né? sim, eu acho que nesses momentos pode haver um congestionamento, né? Todo mundo usando muito a toda hora, né? É, Bom, mas mas estamos aqui. vamos lá, Dória. Primeiro eu quero te agradecer a disponibilidade, a acessibilidade, a gentileza de dedicar parte do seu tempo para conversar aqui com a gente. Eu acho que para mim vai ser um aprendizado enorme. Espero Para que para as todos pessoas que nós. vão sim, nos acompanhar também. Né? Primeiro aqui Eu que fazer o registro. agradeço, eu que agradeço o convite. Afinal, nós estamos nesse mundo para isso, né? Bacana. Registrar um agradecimento à Gabi, que foi quem articulou esse momento. Muito obrigado. Um beijo, Gabriela Salles. Então, Dora, eu pensei da gente começar com você se apresentando. Eu achei melhor do que eu te apresentar. E aí, já nessa apresentação, eu gostaria que você emendasse e falasse um pouco do banquetaço, como que ele surgiu, quais ações já desenvolveu, qual é o Uhum. objetivo, a intenção do movimento, só para a gente direcionar. Tá. Eu sou sociólogo, me formei pela USP em 72 e fiz pós-graduação, mas vim fazer o doutorado bem mais tarde, né? Em 2007 eu terminei o doutorado na Unicamp, né? E, e não tinha nada a ver com esse assunto de alimentação. Eu fiz um estudo sobre os leitores de Darwin no Brasil, quer dizer, uma coisa bem acadêmica. Mas eu sempre tive interesse em alimentação nos anos 80, meados dos anos 80, eu acabei me envolvendo com restaurante, fui sócio de um restaurante de bastante sucesso em São Paulo, e depois, enfim, fui me envolvendo em outros e outros, e acabei, vamos dizer, fixando como área de interesse a alimentação. Passei a escrever sobre isso nos últimos 15 anos, por aí, né? Então, estou aqui por isso, por conta dessa trajetória, né? Eu acho que o banquetaço já é um outro momento em que
né? Eu acho que é uma politização muito grande da questão da alimentação, exatamente pelos aspectos críticos que ela assumiu no Brasil, não é? E especialmente em São Paulo, né? Nós acabamos organizando o banquetaço como um movimento espontâneo por conta de uma ação coordenada contra a farinata, né, que era um projeto da Prefeitura de São Paulo de fazer uma espécie de ração para os pobres, né? Então, nós acabamos articulando vários grupos que atuavam na área da agricultura sustentável, da produção de orgânicos, né, que atuavam dentro da esfera da educação infantil, né, e nos articulamos contra essa proposta da prefeitura, que era, enfim, fornecer uma refeição, uma ração, né, para as pessoas mais vulneráveis e para a rede escolar, né? E a prefeitura contava com o apoio, inclusive, do cardeal de São Paulo, cardeal arquidiocesano, nessa iniciativa, né? E nós, no dia 16 de novembro de 2017, fizemos um grande banquete na frente do Teatro Municipal, né, com produtores orgânicos, com doações de pessoas ligadas a esse movimento que se congregou em torno do protesto, não é? Fizemos ali com apoio de vários chefes, inclusive Helena Rizzo, Mara Salles, Neca Mena Barreto, enfim, uma porção de chefes, né? E que nos ajudaram na preparação e servir esse banquete. Na verdade, foi um banquete mesmo, né? Talvez com uma ideia de um banquete, né, bíblico, né? Uma coisa talvez de inspiração cristã, assim, mas isso foi importante também. E essa doação foi algo que impactou a mídia, impactou sobretudo a vida das pessoas que mantiveram, de alguma maneira, um vínculo e continuaram atuando politicamente com esse horizonte de lutar por uma alimentação de verdade nas escolas e para as populações excluídas, né? Então essa foi digamos, o pontapé inicial do banquetaço. Depois a nossa segunda aparição importante foi na luta pela manutenção do CONSER, quando o Bolsonaro, enfim, fez aquele decreto acabando com os conselhos todos na esfera do governo, e nós fizemos uma articulação nacional. Rio Grande do Norte participou, Pernambuco, Bahia, Paraná, Goiás, né? Então fizemos isso de uma maneira ampla. Depois uma série de outras ações também também aconteceram sob a marca Banquetaço, né? Portanto, ela se tornou, digamos, uma marca distintiva de um tipo de organização, de mobilização, com uma espontaneidade muito grande, né? Quer dizer, nós não temos uma organização nacional formal, institucional, né? É a agregação, a congregação de pessoas com o mesmo propósito, né? E que em vários momentos isso aconteceu, né, de forma parcial ou nacional, no caso do CONSER, né? E agora vocês aí no Rio Grande do Norte estão com a bola no pé. Bacana. Bom, eu comecei por essa apresentação, eu sou coadjuvante aqui, mas eu vou me apresentar rapidamente e acabar entrelaçando. Vou chegar no ponto que o meu trabalho entrelaçou com o banquetaço. Eu trabalho na Escola Agrícola Jundiaí, sou o Tarcísio, né? Estou vendo um monte de gente conhecida aqui, um beijo para todo mundo. Gente amiga também, inclusive. E a escola, ela fica no município de Macaíba, é uma região carente, uma das mais carentes do Brasil. A escola está num espaço de 1.200 hectares, era uma fazenda,
ela existe há mais de 70 anos. A gente atende estudantes do estado inteiro, essencialmente no objetivo, claro, de levar a educação pública gratuita, de qualidade a todos. A escola tem muita preocupação com essa inclusão, então, na entrada, a gente tem alguns critérios para selecionar os mais carentes. Então, estudantes vindos de instituições públicas, a renda familiar também é componente que entra no processo de seleção, são estudantes do estado inteiro. A escola tem um sistema de internato que oferece moradia a esses estudantes, tem uma bolsa, moradia para quem não for selecionado para morar no internato, porque tem uma limitação de vagas. A escola tem um restaurante universitário, que ela serve refeições a preço subsidiado. Tem a bolsa alimentação para quem não pode almoçar lá. A gente tem bolsas de iniciação científica para participação de projetos de extensão. Desculpa. E a escola trabalha, é uma unidade acadêmica especializada em ciências agrárias, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na UFRN. E trabalha com cursos técnicos, hoje são 4. O curso técnico em agroindústria, técnico em agropecuária, técnico em informática e técnico em aquicultura. Esses cursos são oferecidos de maneira integrada ao ensino médio e subsequentes, como tem o ensino médio como pré-requisito. A escola também atua na graduação, com curso de zootecnia, tecnologia da informação voltado para ciências agrárias, e agronomia, e com cursos de pós-graduação. Hoje a gente tem um curso de pós-graduação aberto, que é o Gestão Ambiental, que é oferecido em formato de EAD, e o mestrado em Produção Animal. Esse é o contexto da escola que eu trabalho. O envolvimento que a escola tem com o banquetaço se iniciou com a ação que ocorreu contra o decreto do governo sobre a extinção do CONSER. A gente participou, eu de maneira mais ativa, junto com Gabi. Tive a oportunidade de me aproximar ainda mais de Gabi, essa mulher guerreira, ativista, que pensa num mundo melhor. Assim como eu, acho que a nossa afinidade também vem daí. E daí para frente a gente começou a se aproximar. A Feira Solidária surgiu de um projeto de extensão que a gente trabalhava lá na escola, com uma feira sendo realizada lá uma vez por semana. Então a gente abriu esse espaço através de uma chamada pública. Alguns produtores levavam a sua produção para a comunidade acadêmica ter acesso a esses alimentos. Por conta desse momento maluco de pandemia, as atividades da escola foram interrompidas e eu continuei o contato com esses produtores. E eles externando sempre muita dificuldade em escoar a sua produção. Foi quando eu tive a ideia da Feira Solidária, procurei Gabi, que abraçou desde o primeiro momento. E aí, agora a gente está na 3ª edição, depois de ter arrecadado 5 toneladas de alimentos, ter beneficiado diretamente 580 famílias e mais 4 assentamentos. E agora a gente está durante essa 3ª campanha, com material de divulgação espetacular, que foi criado pelo Gabinete do Amor, que é o departamento de comunicação da feira. E quem puder doar, gente, compartilhar, por favor, nos ajude. Dessa vez a gente vai doar também, vai dar um presente, que é um e-book, que a gente está oferecendo fruto de uma parceria com a UFPB, professora Ingrid Dantas, do Departamento de Gastronomia, que possibilitou isso. E agora a gente está nesse momento de arrecadação da feira. Eu acho que a gente pode partir agora para a 2ª etapa do nosso bate-papo, que eu deixei para falar no final. A escola está trabalhando a perspectiva de criar um curso na área de gastronomia. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Eu trabalho nesse projeto desde 2015. A gente já tem um projeto político-pedagógico pronto, quase pronto, de acordo com a realidade da escola. Esse curso, ao que tudo indica, vai ser um curso técnico para formar cozinheiros, ou pelo menos dar uma base
para que a pessoa se torne um cozinheiro e trabalhe num ambiente profissional. A gente vai enfatizar algumas áreas, empreendedorismo, higiene e segurança de alimentos, e o comportamento dentro de um ambiente profissional de cozinha, além dessa questão muito forte da relação com a produção de alimentos, especialmente a agricultura familiar. E é aí que eu queria escutar a sua opinião. Então, a primeira pergunta, eu fiz uma cola aqui, ela, para contextualizar um pouquinho, segundo o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia do MEC, o curso de gastronomia se encaixa no eixo tecnológico turismo, hospitalidade e lazer. Você concorda com essa segmentação e acha que a gastronomia se encaixa bem nesse segmento? Olha, Tarcísio, eu acho o seguinte, esse enquadramento legal não é um enquadramento inocente como nenhum outro seria, né? Mas ele põe isso que se chama gastronomia a reboque, digamos assim, da hotelaria, né, do turismo. Eu acho que esta marca é uma marca que talvez abra algumas perspectivas profissionais, mas, por outro lado, é uma limitação grande também, né? Se a gente pensar em outros países como se organiza, né? Esses cursos se organizam. Eu acho que, em primeiro lugar, o próprio título de gastronomia não aparece com tanta frequência. O Instituto de Culinária de Nova York não tem gastronomia no título. O Instituto Basco de Culinária não tem gastronomia. Então, essa coisa da gastronomia é muito tipicamente brasileira. Isso tem implicações, eu acho que não são desprezíveis. A intenção é colocar o profissional num contexto de gastronomia. O que é o contexto da gastronomia? É exatamente daquelas atividades que visam uma produção de prazer ao comer, não é? Então, é uma atividade competitiva, comparativa, não é? Esse prato é melhor do que aquele, isso é melhor do que aquele outro, não é? Eu acho que os grandes programas de culinária hoje na televisão assumiram essa feição, né, de uma disputa gastronômica. Eu, pessoalmente, não gosto disso. Eu acho que a culinária é, sobretudo, uma atividade que vincula pessoas, é solidária e não é competitiva, não deve ser competitiva. Mas eu acho que a mídia, né, essa demanda por profissionais de turismo, essa coisa da gastronomia, tornou-se uma grande corrida, né, para ver quem é melhor do que quem, né? Eu acho isso bastante prejudicial à formação das pessoas com o perfil social que hoje nós precisamos. Nós precisamos de solidariedade, nós precisamos de vínculos, nós não precisamos de competição, né? Então, eu acho que tem essa desvantagem. E outra desvantagem é que vende para o aluno uma ilusão de que ele vai ser um chefe, um chefão, como eu digo. Tem o chefão, o chefinho e o chefete, né? Então, ele está ali na condição de chefete, né, de chefinho, e quer ser um chefão, quer ser um Alex Atala, não é? Mas eu acho que o que marca o panorama mundial dessa competição é que os que chegam no topo são muito poucos, e principalmente através de uma estratégia de comunicação, né, enfim, uma inserção particular no mercado de trabalho e especialmente nos segmentos de alta renda. O grosso dos seus alunos não serão chefes, eles serão cozinheiros. Agora, eles entram já achando que ser cozinheiro é uma coisa secundária, né? Eles querem ser chefes, né? Aqui em São Paulo é muito curioso, que você anda nos jardins, todo esse pessoal, isso antes da pandemia, né, que trabalha em restaurante e tal,
anda pela rua uniformizado, com a doma, exibindo as tatuagens, né? Virou um tipo social, né? Um tipo social que eu acho que não vale o investimento para produzir, entendeu? Então, acho Maravilha. que esse é o problema dessa inserção, Sim. dessa classificação de tecnólogo nesse quadro de formação superior. Eu tenho a arrogância de achar que eu posso estar aqui para concordar ou discordar, mas eu concordo em gênero, número e grau. E eu É, acho que o problema não é a nossa convicção pessoal, é que o institucional se volta para isso, né? Quer dizer, você pega nas faculdades de gastronomia, que geralmente são faculdades aqui em São Paulo, faculdades de elite e tal, há programas de treinamento, entendeu? Mini Masterchef, né? Como se você estivesse preparando um corredor de Fórmula 1, entendeu? Como se cada universidade fosse uma escuderia, né? sim. E, Dória, eu preciso te dizer, eu te considero um pensador, inquieto, contestador. Desses eu sou ainda, por enquanto, contestador. Eu acho importantíssima a contestação, principalmente embasada e fundamentada, porque eu acho que é a partir da contestação que as coisas podem mudar, né? Acho que é o ponto de partida. Se a gente simplesmente se Eu deixar acho. levar pelo fluxo, difícil Nós qualquer. sabemos onde vamos chegar, exatamente. Quando nós precisamos é criar novas condições de trabalho, criar novas relações sociais, né? Você veja essa coisa da pandemia. Ela despertou em muitos grupos sociais um desejo de ser solidário e despertou e acabou engendrando práticas solidárias, como essa feira que você está se referindo, né? Mas aqui na cidade de São Paulo, em qualquer lugar, você vai encontrar gente é, empenhada, né, em ações solidárias, né? Isso tem acolhimento nessas estruturas de formação em gastronomia? Não tem. Não tem. Então você já começa a ver uma alienação em relação ao momento social e político que nós vivemos, né? Nós precisamos de solidariedade, nós não precisamos de fazer o melhor picadinho, o melhor bobó de camarão, né? Entendeu? Então eu acho que tem essa falta de sintonia entre o que a realidade requer e a formação que é dada. A gente precisa sair desse momento de escuridão, né? Em breve, se Deus quiser. Bom, eu vou para a próxima pergunta, então. Aqui no Brasil existem os mais variados formatos de oferta de cursos na área do que a gente está chamando de gastronomia. Presenciais e à distância, né? Esses cursos à distância agora vão ganhar impulso, eu acredito. Nós vamos entrar numa nova realidade. E aí eu quero abrir um parêntese aqui, que eu particularmente não sou contra, sou minoria dentro da universidade, que eu acho que deveria discutir mais, né, essa modalidade de ensino. Eu acho complicado 100% à distância, mas o híbrido, eu já tive a oportunidade de trabalhar 2 vezes e acho que é uma combinação muito interessante, que traz vantagens dos dois mundos. Não acho que o 100% EAD inviabilize. Eu estou trabalhando agora num curso 100% EAD, mas o trabalho é muito maior. A gente tem que ter muitas ferramentas para interagir com os estudantes. Mas, na minha opinião, o híbrido, e aí eu não falei isso no início, mas na escola a gente está propondo um curso híbrido, em período integral, manhã à tarde, e aí em um desses períodos o estudante tem a oportunidade de ter acesso aos conteúdos à distância, mas ele sempre vai ter contato com o professor nas atividades presenciais. Só um parêntese, Dora. E aí a minha pergunta dentro desses formatos de curso, né? E aí eu abro outro parênteses, cursos de qualificação, cursos técnicos, graduação, pós-graduação. E a minha pergunta é, se você conhece algum desses cursos, admira, e de maneira geral, o que você acha dos conteúdos que são abordados nesses cursos?
principalmente em relação, vou chamar de novo de cozinha brasileira, e é difícil, como a gente já pôde conversar algumas vezes, de caracterizar, né, essa cozinha brasileira. Mas o que você acha, de maneira geral, da abordagem desses cursos na formação dos recursos humanos? Olha, eu acho que o modelo que acabou se impondo, eu estou falando aqui de São Paulo, né? Você tem duas grandes faculdades, né? Que é a Senac e a Embi Morumbi. E esse modelo é replicado em outras menores, né? FATEC, não sei o quê. E você tem um modelo que é o seguinte: você pega o aluno, que é um sujeito ignorante, na premissa do curso, né? Que ele não sabe nada. Não é verdade, mas a premissa do curso é isso, e que são cada vez alunos mais jovens. Hoje, pessoas com 17 anos estão entrando nessas faculdades, né? Porque não querem fazer outras, querem entrar numa faculdade que tem um aspecto prático, etc., né? Ou já tentaram fazer engenharia, fazer qualquer coisa e desistiram, então vão para esses cursos de gastronomia, aí já tomados pela fantasia de ser chefe, né? E o que os cursos ensinam? Eles dão uma noção vaga do que é cozinha italiana, do que é cozinha francesa, do que é cozinha árabe, do que é cozinha japonesa. E quando eu digo uma noção vaga, é porque ensinam um cardápio restrito, não é? E aí a importância das aulas práticas é isso, né? O cara aprender a fazer lá sei lá, uma panacota, fazer uma coisa qualquer assim, não é? Então ele precisa estar num laboratório e tal, né? Então as faculdades procuram se valorizar no mercado, falando justamente dos aspectos laboratoriais do curso, das instalações, etc., né? Vendendo esse aspecto, né? Bom, quando você termina, o sujeito não sabe bem nada, né? Eu acho que ele termina em conflito consigo mesmo, porque ele não aprendeu nada do que ele queria aprender em profundidade. E o mercado, isso é curioso, em boa parte rejeita esses estudantes. Eu conheço muitos chefes em São Paulo e um grande número deles fala: eu prefiro pegar um cara do zero do que pegar alguém formado nessas faculdades. Porque o cara vem cheio de preconceitos, né? De como é que corta cenoura, de como é que ele descasca batata, e de como é que faz um bechamel, né? E essas coisas todas que são uma tradição do ensino de culinária que foi inaugurado lá nos anos 40 pelo Senac, aqui, né? Que começou a formar gente para aqueles hotéis que iam ser cassinos, né? Pois não teve cassino, bom, daí ficou essa estrutura aí de formação e a hotelaria se desenvolveu por outros caminhos, né? E sempre tendo esses indivíduos como sua força de trabalho, né? Agora, eu também conheci alguns outros cursos. Recentemente estive no Ceará, né? Vi uma experiência interessante lá numa escola. Como chama mesmo? É Você a lembra como chama? Dias Branco, dentro do Isso, Capão do Dias Mar, Branco. né? Isso. E eu havia conhecido antes também um instituto de gastronomia, coisa assim, da Federal. Até participei de um processo de seleção de um professor, que é um modelo interessante do Instituto, eu acho, né? Quer dizer, congrega profissionais de várias áreas, de química, de biologia, de economia, não sei o quê. Então, você oferece ao aluno uma perspectiva cultural talvez maior, né? Mas são sempre criticados porque tem pouco tempo de prática, pouco laboratório, né? Então, eu acho que esse é o cenário, né? Quer dizer, como é que você faz para ensinar alguém a cozinhar e dar uma formação cultural crítica, né? Como é que é essa equação? Ela, eu diria que não está resolvida num modelo estável no Brasil, né? E você levantou a questão
da cozinha brasileira, isso é ainda um complicador maior ainda, né? Porque eu acho que nós vivemos uma crise cultural do que seja isso, né? Quer dizer, nós formamos a nossa ideia sobre cozinha brasileira lá no Câmara Cascudo, no Gilberto Freire, e, em geral, essas estruturas universitárias repetem até hoje aquelas coisas que eles falaram, né? Desconsiderando que houve uma evolução tanto da compreensão dos processos culinários, né, numa escala mundial, né? E vou citar apenas a gastronomia molecular, o Betis e tal, né, que enfatizou a física e a química como componentes desse processo de transformação dos alimentos, né? E há também uma produção histórica, sociológica também importante, né? Que veio lá do Gilberto Freire para cá, né? Mas essas escolas, como repetem, é impressionante, né? Repetem Gilberto Freire, repetem Câmara Cascudo, como se não houvesse movimento, criatividade nessas áreas de pesquisa, né? E daí, por isso que eu sou uma voz isolada, né? Porque eu vou no Cascudo, vou no Gilberto Freire exatamente como ponto de partida e não um ponto de chegada, né? Eu acho lamentável que seja um ponto de chegada hoje, né? É um ponto de partida. Então, a culinária brasileira, eu acho que tem que ser revista, né? A divisão regional, por exemplo, culinária nordestina, isso não existe. Do ponto de vista, se você pensar que a culinária é um processo de transformação material, no Nordeste existem várias culinárias. Existe na beira-mar, você tem um tipo de culinária, você tem no sertão pecuário outro tipo de culinária, né? E que você coloca isso no mapa, não coincide com o Nordeste, nada, né? Aqui no Sudeste, eu acabei de publicar um livro há 2 anos, né, que é a culinária caipira da paulistana, mostrando exatamente que é um tipo de economia culinária que abrange São Paulo, Minas, Goiás, parte de Mato Grosso, né? Paraná, até Rio Grande do Sul, pedaço do Rio Grande do Sul. Então, você tem uma homogeneidade aí. E se eu dividir em Sudeste, Sul, Nordeste, Centro-Oeste, então eu perco isso, né? Então, eu acho que hoje a gente está num caminho que precisa recuperar sentido, né? Recuperar dimensões de tratamento culinário que façam sentido. E culinária entendida como um processo de transformação material, né? E não como oba-oba gastronômico. Eu acho que o momento é Vocês... perfeito para uma reflexão, né? Claro. Se a gente fizer uma reflexão a respeito desses conteúdos nesse momento, a oportunidade que a gente tem de refletir nesse momento, a respeito de vários aspectos que eu considero muito importantes, eu concordo com você de novo. E quero te dizer que você não é uma voz isolada, não. Não, sou sim. Eu tenho certeza que sou. Eu tenho certeza. Será que a gente está no Mas isso não me isolamento incomoda. juntos? Isso não me incomoda nem um pouco, viu? Não me incomoda nem um pouco. Vamos Você, contestar. outsider ou voz isolada, isso não me incomoda nem um pouco. Faz parte. O Leandro está dizendo para a gente aqui que é a Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco. Obrigado, Leandro. Isso, exatamente. A Gabriela está Exatamente. falando que você é a maior voz viva. Você é suspeita, viu, Gabriela? Mas ela tá te falando isso, Dori. Mandou um coraçãozinho aqui. Gabriela, todas as vozes são vivas, inclusive algumas que se esqueceram de deitar. Registrar aqui, Dori, algumas presenças, sem contar a minha família que está aqui em peso. O meu irmão que mora em Sydney está fazendo cordon bleu lá, está nos escutando aqui. Eu falei para ele dessa oportunidade que eu ia ter de conversar com você. Ele pediu para te mandar um abraço, dizer que é seu fã. Obrigado. Outro abraço aí. Como ele chama? Adriano, azeitona. Adriano, meu abraço também. Um dia eu vou aí comer um filé de canguru com ele.
Bacana. A Selene está falando aqui, a Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco traz essa proposta de fortalecimento da cultura alimentar. Bacana demais. Obrigado pela opinião. Bom, continuando aqui, Dória, eu tenho uma pergunta que eu acho que é muito simples de resolver, de responder, desculpa, e vou pegar aqui uma fonte de inspiração que um amigo me emprestou para eu poder reler. Vou mostrar aqui, eu não sei, acho que todo mundo vai reconhecer essa galera que está aqui, mas se não, eu recomendo a leitura, além dos livros do Dória, claro. A Fisiologia do Gosto, de Brillat Savarin. E aí ele traz, Dória, a gastronomia é o conhecimento fundamentado de tudo que se refere ao homem, na medida em que se alimenta. Seu objetivo é zelar pela conservação dos homens, por meio da melhor alimentação. E eu fico lendo e relendo isso, sabe? Primeiro, obrigado, André, por ter me emprestado o livro. Amigão do coração, que mora em São Paulo também, Dória, na Vila Mariana. O filho dele tem uma sorveteria incrível, chamada Walnuts. Eu não sei se você conhece. Não. Se não conhece, Vou vale a pena procurar. uma visita. Bem bacana. E aí, diante dessas afirmações de Savarin, lendo e relendo, eu fico intrigado. E aí, queria que você me ajudasse. Gastronomia é ciência? Olha, eu acho que quando o Savarin escreveu, quando ele assumiu a forma de um manual como de fisiologia, né? Ele tinha em mente exatamente aspectos científicos que estavam emergindo naquele momento, né? Ele tem muita preocupação, digamos, com a química, ele tem muita preocupação com a fisiologia do gosto, né? Quer dizer, as fisiologias naquela época se escreviam fisiologia do amor, fisiologia da mulher, fisiologia do gosto, que eram obras de divulgação científica, né? Então, nessa dimensão, claro, ele procurou frisar o aspecto científico, racional, né, em oposição a algo meramente hedonista, poético, não sei o quê. Acho que o livro dele tem uma outra importância também, que ele escreve depois da Revolução Francesa. E o que ele está dizendo nesse livro? Olha, para você comer bem, basta ter cultura. Não precisa ter sangue azul, né? Quer dizer, eu acho que essa é a grande mensagem do Savarin para o seu tempo. Isso é um conhecimento que está ao alcance de todos. O burguês pode comer tão bem quanto o nobre, desde que ele tenha a cultura culinária, né? Desde que ele saiba discernir entre as coisas, né? Então, talvez, se nós nos ativermos a esse sentido da gastronomia, sim, eu acho que há um desenvolvimento científico que alimenta a gastronomia. Ela em si não é uma ciência, mas ela se alimenta de progressos científicos. Eu acho que a gastronomia molecular do Evertis é o exemplo mais recente, né, de como você pode encaminhar a produção material do alimento e a busca do prazer através de procedimentos racionais, né? Agora, quando a gente vai para esse uso vulgar e cotidiano da gastronomia, como a grande mídia faz, como a imprensa especializada faz, aí eu já acho que deixa de lado qualquer pretensão científica para ser um oba-oba, né? Um oba-oba. Infelizmente, em alguns casos, chega até a vulgarizar, né? Totalmente. E aí eu tenho uma Totalmente. outra pergunta em cima disso. Se a gente considera que ela se alimenta da ciência, como é que a gente vai desenvolver isso que a gente está chamando de gastronomia aqui no Brasil, se a gente não tem, ou tem raríssimas exceções,
de cursos de pós-graduação voltadas para esse segmento. E aí vou te dizer de uma experiência minha. Eu como professor da escola agrícola, eu procuro me qualificar. E aí, quando eu fui fazer o mestrado, eu tive a oportunidade de ir até Lisboa para conhecer um programa, um mestrado em ciências gastronômicas, cuja época a coordenadora era a professora Paulina. E ela foi muito acessível comigo, eu tive a oportunidade de conversar com ela, contei a situação aqui no Brasil e disse a ela que eu tinha muito interesse de fazer o mestrado lá em Portugal. E perguntei para ela o que precisa. E ela me disse, preciso o que você está fazendo aqui, ter vontade de fazer. Eu digo, bom, mas não tem prova? Não tem prova de idioma, não tem apresentação de projeto, não tem entrevista, não tem... Porque aqui, os programas de pós-graduação aqui, né, o processo dura mais ou menos 2 meses. Ela me disse, não, o que precisa é você ter vontade de pesquisar, de construir conhecimento, para que a nossa área possa evoluir. Eu voltei para o Brasil, fui no Departamento de Relações Institucionais Internacionais da UFRN, e a recomendação que eu tive foi de não cursar, porque eu iria ter muita dificuldade de reconhecer o certificado aqui no Brasil. Porque para esse reconhecimento acontecer, tem que ter um programa de pós-graduação em gastronomia aqui. Eu estou contando essa história toda para fazer uma crítica também, nessa função de contestador. E aí eu fiquei pensando, como é que a gente vai desenvolver essa área? Como é que a gente vai construir conhecimento? Como é que a gente vai catalogar e organizar isso que a gente chama de cozinha brasileira? Se a gente não tem cursos, se a gente não tem programas de pós-graduação, e se a gente busca um lá fora para poder sistematizar, ou pelo menos tentar fazer isso, esse certificado não é reconhecido. Aí eu queria saber a sua opinião de qual seria um caminho que a gente poderia escolher, ou pelo menos tentar abrir, para tentar se resolver isso. Olha, eu sempre me lembro de uma professora que eu tive na faculdade, a professora Otília Hernandes, filósofa, e que ela dizia o seguinte, para aprender filosofia é que nem aprender a nadar, você tem que se jogar na água. Eu acho que é a mesma coisa, entendeu? Você tem que se jogar na água para aprender qualquer coisa, né? Qualquer coisa sistematizada, você tem que se jogar na água, como aprender a nadar. E eu me canso de receber alunos e tal que leem os meus livros e que pensam em fazer algum tipo de formação nessa área e não encontram onde, né? E vem me procurar, pedir conselhos e tal. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: a gente pode fazer uma bibliografia básica, você leia isso. Quando você precisar conversar comigo, estou disponível e tal. Mas curso que lá no fim produziu um especialista em gastronomia e culinária, não existe. E eu acho que dificilmente existirá. Por outro lado, você tem cada vez mais pessoas formadas em sociologia, em antropologia, em nutrição, né? E em cursos como o Senac, etc., que querem fazer pós-graduação. E alguns fazem, e trabalhos bons. Eu já encaminhei sugeri para várias pessoas fazerem o Instituto de Estudos Brasileiros, na USP, né, que tem uma pós-graduação, e que eles são capazes de absorver o interesse do aluno em gastronomia, por exemplo. Vários trabalhos estão sendo feitos lá porque, digamos assim, os professores têm uma política de abertura, né? Então, não é que as pessoas não estejam estudando isso, está disperso, né? Porque, como você diz, não tem um lugar que centraliza. Eu acho que quando surgiu no País Basco o Instituto Basco de Culinária, ele tinha exatamente essa tarefa de galvanizar, de centralizar os estudiosos nessa área, muito em função do momento que a gastronomia culinária espanhola vivia, por conta do Adrià e de todos os outros, né?
Andoni, etc., né? Então, hoje é um centro de reflexão, um centro de pesquisa muito importante. A indústria também se aproxima disso, né? Então, você vê caras fazendo experimentos nos seus restaurantes, né? Que nunca foram feitos. O próprio Adrià, uma vez eu visitei, ele tinha recebido uma máquina lá de um laboratório americano que parecia uma chapa de hambúrguer dessas de lanchonete, punha ali um tecido qualquer, aquilo congelava imediatamente. Eu falei, o que você vai fazer com isso? Ele falou, não sei, eu recebi agora. Então, ele ia inventar ainda, né? Ia inventar. Outro chefe que eu visitei, também no País Basco, ele tinha a Universidade de Valência ajudando na pesquisa de um equipamento que fazia cocção com ultrassom, Então, ele cozinhava uma ostra com ultrassom. Então, são realmente inovações no campo culinário, né? No gastronômico, que acontecem pela colaboração de empresas, de institutos de pesquisa, né? Enfim, de ciência, né? De um aporte de ciência numa prática que é até bastante tradicional, né? Como a culinária espanhola. Sim, e a gente precisa também Então, ressaltar que eu tem sou pessoas. otimista, só para dizer que eu sou otimista, entendeu? Desde que as pessoas se atirem, não é? Quer dizer, você não pode ficar indo atrás de modismos, né? Nós até conversamos outro dia, você falou que estão criando aí no Rio Grande do Norte pirarucu. Eu achei uma loucura isso, meu. Pô, tanto peixe aí, entendeu? Aqui em Jundiaí, perto de São Paulo, estão criando pirarucu também. Por quê? Porque um chefe foi de repente falou, agora a onda é a Amazônia, agora a onda é o pirarucu. Nem é um peixe tão bom cá entre nós. Prefiro um batrinchã, né? Então, eu acho que tem essas coisas. Nós temos que ter um olhar crítico sempre, não ir na onda, entendeu? Olha, a última jogada agora é fazer não sei o que de pirarucu. Mentira. Nós temos que fazer as coisas a partir dos desafios postos localmente. Eu, o ano passado, andei por aí, pelo sertão do Seridó, não sei o quê, e eu queria saber o que as pessoas comiam também, né? Então, eu parava numa barraquinha, conversar com as pessoas. Eu lembro que eu parei numa barraquinha que vendia mel silvestre, e perguntei para a senhora lá, escuta, eu queria comer um mocó, como é que faz? Ah, não, isso não tem. Aí um sujeito encostado lá na barraquinha fala, eu conheço um rapaz que pega mocó, o senhor quer? Eu falei, não, eu estou de passagem só. E daí a senhora falou, mas tatu arrumo para o senhor. Então, existe uma culinária subterrânea. As pessoas comem de um jeito que não está catalogado. Você vai lá no Caicó, olha na praça ali, tem creperia e tal, não tem mocosaria, entendeu? Então, é uma coisa, é um desafio constante, né, de você achar um caminho, né? Uma vez eu fui a um evento internacional, acho que, não sei se foi Madrid Fusion, não, foi em São Sebastião, e me impressionou muito um cozinheiro da Sicília, um jovem, que estava numa linha de pesquisa de receitas comidas durante a guerra, e descobriu vários pratos que eram feitos com vísceras de peixes e apresentou lá, entendeu? Isso era uma culinária que se desenvolveu pela necessidade durante a guerra e ele conseguiu mostrar um valor gastronômico e tal nesse tipo de prática, não é? Agora, se você ficar no livro, você ficar olhando para a culinária que se come em São Paulo com peixe do Amazonas, você não vai a lugar algum. Bacana. Só para complementar, né, eu acho que é importantíssima essa questão dos programas de pós-graduação e tem segmentos que fazem trabalhos muito importantes, né? Nós temos aqui assistindo a gente a professora Julie, lá da antropologia. Beijo, Julie. Olá, Júlio. Que trabalha muito essa Boa parte noite. da pesquisa, né? Esse ponto tão importante que Não, você tocou, que tem tanta coisa, tanta a riqueza. Julie
tem um livro maravilhoso do Seri Tornella e outros, né? Aquele livro é muito interessante. Eu acho que é um padrão de pesquisa e de literatura que, se propagar por todo o Brasil, nós só temos a ganhar, não tem Sim. dúvida. Né? Exatamente, a gente vai Não tem dúvida. passar a reconhecer a riqueza que a gente tem, né? É. E trabalhar sobre ela, não é? Quer dizer, esse negócio do reconhecimento é uma coisa complexa, né? Porque você tem padrões de fora, padrões universais, né? De o que é uma boa culinária, não sei o quê. Você tem padrões tradicionais, né? Hoje está na moda cozinha ancestral, coisa não sei o quê. O que é isso, gente? A cozinha é uma coisa que se dá na, nas panelas, entendeu? É o fazer, o que as pessoas fazem, o que as pessoas comem, o que as pessoas apreciam, né? Aí nós temos que abandonar essas ideias, que uma boa sobremesa tem que ter coco, tem que ter rapadura. Não, porque é assim, meus avós. Não é assim. Nós queremos construir um mundo novo, um mundo novo. E o que nós temos à mão são os ingredientes de cada região e a tradição, né? A cultura acumulada ao longo dos anos. É na combinação disso, na crítica a isso, que nós construiremos um mundo novo. Verdade. Bom, a Julie falou que quer conhecer lá o Instituto Ivens Dias Branco, né? A Selene Penaforte está convidando. Venha, Julie. Eu quero ir junto com ela, se puder. Deve ir. Tem uma pergunta para você aqui. Eu acho que o nosso tempo está acabando. Quanto tempo? 10 minutos. Leandro, te pergunta, Dória. O mundo pós-pandemia será voltado mais para a alimentação regional, local, e menos para uma comida de insumos internacionais? Eu não soube interpretar a pergunta. É uma pergunta que ele está perguntando se as pessoas vão se alimentar procurando alimentos mais regionais, locais, priorizando isso a insumos internacionais. Eu acho que as pessoas vão priorizar o que é disponível. Não é nem local nem regional. O sentido de comida regional no Brasil, acho que é um sentido que eu não gosto. E local é o que se produz localmente, ou que se acessa localmente. Evidentemente, você pega as cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, tal, os fluxos internacionais às vezes são muito fortes e mais incisivos do que a comida que se possa apurar localmente, né? Hoje em São Paulo nós temos uma briga grande por qualidade, né, de alimentação agroecológica, né, de práticas sustentáveis, né? E isso cria uma tensão com as formas tradicionais de suprimento. E eu não sei como isso vai sair da pandemia, mas eu às vezes acho que talvez tenhamos um ganho, porque os produtores agroecológicos estão articulando esquemas logísticos de entrega de cestas e tal. Eu tenho visto com mais frequência do que antes da pandemia. Não sei se isso vai fortalecer o movimento ou não. Nós temos que esperar esse ciclo se concluir para chegar a uma conclusão, né? Eu acho Mas que o bom é que essa questão está sendo trazida à tona, né? E aí as pessoas vão poder refletir um pouco mais, o assunto está em evidência. claro, eu acho que as pessoas estão cozinhando mais, né? As que não cozinhavam, né? Estão se dando conta de que talvez desejassem saber um pouco mais do que sabem, né? E isso pode vamos dizer, ajudar numa melhoria da cultura alimentar. Por outro lado, nós temos a questão gritante da fome, não é? A fome desestrutura tudo, desestrutura toda a cultura tradicional, local, tudo, né? Existe um autor, o Engels, né, que foi parceiro do Marx, que dizia o seguinte: a política só começa com o estômago cheio, né? Quer dizer, não existe política quando se tem fome, né? Não existe cultura quando se tem fome.
O que você tem é uma necessidade premente de alimentação que se sobrepõe a tudo mais, né? Então, nós não podemos imaginar que, num cenário de fome, se possa desenvolver alguma coisa expressiva em termos culinários ou gastronômicos. Eu concordo com você. Acho que as pessoas realmente comem o que tem disponível, né? Infelizmente, essa é a situação. Dória, só para a gente interagir Eu um acho que... pouquinho com a galera aqui, porque o Diga, nosso tempo está está terminando. acabando. Uhum. Tem aqui a Eunísia, está dizendo, nós temos um mestrado profissional na EMB, um mestrado em hospitalidade, sim, eu fiz a EMB também, isso mesmo. É um parêntese, Dória, eu estou fazendo doutorado, um programa de cultura, desenvolvimento e meio ambiente. O mestrado é o mesmo programa que eu fiz mestrado, abriu um espaço muito interessante para alimentação. A gente fez um trabalho aqui com as algas, que aqui no litoral, principalmente no norte aqui do Rio Grande do Norte, é muito rico nesses potenciais Uhum. alimentos. O Marco, eu acho que é isso, o Marco diz, sinto muita falta de um programa de mestrado voltado para gastronomia. Bacana. Existe ciência dos alimentos, da engenharia de alimentos, mas é diferente. Bacana. Gente, muito obrigado pela participação. Deixa eu ver mais aqui se tem mais alguma pergunta. Eu preciso confessar que eu tenho pouquíssima habilidade com essa questão da live, porque é a minha segunda. No Instagram é a primeira. Então eu às Você vezes está indo bem, você está indo bem. Está que indo bom. bem. Obrigado. Julie está lembrando aqui que tem uma linha lá no programa de pós-graduação em antropologia específica para alimentação. Isso mesmo, Julie. A Heloísa, para comer animal silvestre tem que ser dentro da fazenda, quase caça de subsistência, porque é proibido comercializar esse tipo de animal no Brasil. Na Orla de João Pessoa, está dizendo aqui a Eunísia, só temos croissant e gelato italiano. Eu queria Uhum. fazer um comentário, Dora, a respeito disso. A gente foi para uma cidade aqui no interior de Pernambuco, porque a gente foi para Goiânia de carro, e a gente foi com a minha família aqui, e fomos dormir em Pernambuco. E aí a gente saiu para jantar, e aí eu perguntei para uma pessoa na rua onde tinha um restaurante de comida local, regional. A pessoa, não tem, o melhor que a gente tem aqui é aquele ali. Aí tinha um Subway, tinha um restaurante de comida chinesa, e assim, nada da localidade. Se a gente quisesse comer uma tapioca, por exemplo, à noite, ou um cuscuz, já era mais de 10 horas da noite, a padaria estava fechada, né? Então isso é uma realidade. Todo mundo conhece um sushi e pouca gente conhece um tucupi. Isso aqui é a chamada globalização, coisa de comunista, diz o ministro. Não é? Ainda mais chinês, ainda mais comida chinesa. Isso, e assim mesmo porque mandaram os cubanos embora, porque senão tinha comida cubana também. Bom, Dora, eu acho que tem muitas perguntas aqui, muitos comentários, mas o nosso tempo realmente está se encerrando. Eu não quero, um minuto está me falando aqui, perder a oportunidade de te agradecer muito, muito mesmo, de verdade, de coração, essa oportunidade. E espero que você possa vir aqui conhecer o curso que a gente vai abrir, se Deus quiser. E a palavra é Sim. gratidão. Gente, e participem da Feira Solidária. É uma ação de Eu acho que solidariedade. eu tenho muito interesse em conhecer aí esse trabalho que vocês fazem, me chamou a atenção. E eu acompanho de longe, né, as coisas que acontecem na área de alimentação aí, o trabalho da Julie, a estada aí do Jean-Pierre Poulin, né? Então vocês têm várias coisas marcantes. Mas eu acho que agora é o momento da solidariedade. De fato, o mais importante que vocês estão fazendo é esta feira. O mais importante que podem fazer é manter uma estrutura
confiável, persistente, perene de ajuda Vai a acabar, essas Antônio. pessoas que estão Um segundinho. necessitadas.